gente para falarmos um pouco sobre essa questão do problema da água no Brasil. Eu estou aqui com o Juliano Som. Juliano, muito bom ter você aqui, né? Você que é uma inspiração para nós, é uma inspiração para a minha vida. Muito obrigado. Esse problema de água que sempre atingiu o Nordeste brasileiro, mas hoje presente aqui no Centro-Oeste e no Sudeste. E você está lidando lá diretamente com essa questão. Conta um pouquinho para a gente como é que foi a trajetória do Livres, né? Como é que foi essa questão do envolvimento com os projetos sociais, começando ali em São Paulo, depois chegando agora no Nordeste brasileiro. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, Juliano. Bom, quanto à questão da música, a gente cresceu com a música, né? A minha família, meu avô, meu pai, eles gostavam muito de cantar e eu acho que estava no meu DNA, né? Eu cresci cantando nos corais, cresci cantando nos festivais, karaokê e tudo mais. E aí veio a conversão e na conversão, junto com ela, veio a clara percepção de que nós estamos aqui por uma razão, por um propósito, para também ajudar, alcançar, né, ser solidário. E quando essas duas realidades se encontraram, eu entendi que por meio da música nós poderíamos como ministério dar visibilidade àqueles que não podem ser invisíveis, dar voz àqueles que precisam ser escutados, mas muitas vezes por conta da questão social, por conta da distância, né, do esquecimento, eles não são ouvidos. Então, o ministério, né, essa movimentação musical nasceu, e essa percepção social, elas nasceram juntas. Né? Tanto é que quando o nosso primeiro trabalho foi lançado, ele foi gravado, né, o nosso primeiro álbum, o primeiro CD, ele foi gravado como resposta a um depoimento de uma missionária da nossa comunidade. Ela havia ido para o Nepal. O Nepal é ali uma nação perto ali da Índia. E ela trabalhou com um casal de missionários brasileiros, né, que resgatavam e continuam resgatando, trabalham com crianças vítimas de um esquema de escravidão sexual. Eles, enfim, chegavam até comprar, faziam as intervenções e tudo mais. E ela voltou, e no culto do retorno, ela relatou o que havia visto e o que havia vivido, e naquele dia nasceu uma necessidade de ter de fazer alguma coisa por essas crianças. E até então, na minha história, no meu passado, eu tinha trabalhado com a música, trabalhado em produção, em gravação, em composição. E aí surgiu a ideia, poxa, por que não gravar um trabalho para divulgar, né, o trabalho ali no Nepal e também para levantar recursos. E então nasceu, né, o primeiro CD, o Livres para Adorar. E aquilo que para nós, algo que tinha nascido assim mais para o contexto, né, local, então, a igreja de forma geral foi correspondendo a esse trabalho, e então a gente percebeu que uma nova fase do ministério estava nascendo, que era para fora, e foi assim que nós nascemos, por conta dessa necessidade social, por conta da questão da criança, do menor. O projeto Manuelzão surgiu por volta de 1989, 90. Ele veio ocupar um espaço que foi a minha decepção com partidos políticos. E eu queria atuar, fazer alguma coisa, mas não podia ser essa política de eleição, de partido, porque ela era muito limitada. Aí eu tive uma ideia de vincular todos os problemas sociais, miséria, fome, dificuldades no trânsito, vincular tudo isso a questões da nossa forma de ocupar o planeta Terra. Então, assim, eu posso estar no Brasil, em Belo Horizonte, mas eu estou no planeta Terra. Então, o ser humano, ele tem uma maneira de se relacionar com o planeta Terra que acaba criando um monte de problemas. E nesta época, em 89, 90,
eu imaginei uma política que não fosse partidária, só visando eleições. Como fazer o ser humano viver melhor no planeta Terra? E como o ser humano viver melhor com a água, com os animais, com as plantas. Foi aí que surgiu o projeto Manuelzão. E desde então nós temos buscado então trabalhar a questão musical, né, paralelamente à questão missionária, social, né, que é dar, que como eu disse, dar voz àqueles que precisam ser ouvidos. O Brasil precisa urgentemente de uma melhor gestão, de uma nova maneira de ver o problema dos rios e da água, as bacias hidrográficas. Porque quando você fala água, você pode falar na chuva, você pode falar nos rios, na água subterrânea, você pode falar no esgoto, você pode falar na água da irrigação agrícola, na produção industrial. Mas desbravando o Piauí, desbravando o sertão, desbravando o interior, a gente foi introduzido a essa realidade que de longe, né, ela não é muito parecida com aquilo que a gente vê de perto. Né, porque aqui de longe, né, a gente ouvia falar da seca, a gente ouvia falar dessa realidade, mas na nossa mente, pelo menos na minha, vinha, falta de água, não chove, necessidades, mas de perto, né, sentindo o calor que eles sentem, né, sentindo a sede nos nossos lábios, sentindo a nossa boca seca, sentindo o odor e vendo de perto a água que eles são levados a consumir porque eles não têm uma outra opção. Né? A gente pode estar aqui no Sudeste, na região, né, Centro-Oeste, passando por uma crise de água, mas continuamos bebendo água pura, né? Continuamos bebendo água, né, água potável. Né? Mas lá eles não têm opção, eles não têm acesso a essa água como nós temos. Mães são obrigadas a misturar o seu leite em pó para dar na mamadeira para o seu neném com uma água que eu não teria, quando eu morava em São Paulo, coragem, né, para dar para o meu cachorro. O esgoto é quase somente água. A água é fundamental, está presente em tudo, né? Infelizmente, o ser humano só dá valor às coisas quando está perdendo. Com essa crise aí, a água se transformou em manchete. Primeira notícia. Entrou até no debate da eleição presidencial recente. Eles não estavam falando em água. Aí começou a faltar água em São Paulo. Está faltando água no São Francisco há muito tempo. Mas São Paulo é a sede da nossa economia, da imprensa. E isso, então, ganhou a primeiro plano do debate eleitoral. Teve um incidente que chegou a levar crianças e adultos ao óbito, né? Porque num desses açudes, né, morreu um animal e ninguém ficou sabendo. E esse animal, então, entrou em estado de decomposição. Decomposição na água, as bactérias, enfim, contaminou aquela água. Né? E a gente sabe, todas as estatísticas apontam, isso é um dado antigo. Né? A maior causa de mortalidade infantil até os 5 anos vem por conta do consumo de água contaminada. Né? É uma questão de saúde gravíssima. Né? Chuva tem abundante, mesmo quando falta. A água tem abundante na terra. O que está faltando é o ser humano saber lidar com isso, saber fazer a gestão da água. E houve um episódio também, nós fomos na primeira comunidade onde nós, através do projeto Mais Água, fizemos uma intervenção. Ali nós colhemos em vídeo, né, o depoimento de uma família, né, a mãe ali confessando, dizendo para nós que pior do que sentir fome, né, era sentir sede. E ela nos disse que quando a sede batia, né, porque existem momentos, né, como nós estamos vivendo agora, que é um momento de seca, de calor mais intenso, né, ela disse para nós, olha, quando a sede batia e não havia para onde recorrer, né, água contaminada, água salgada, né, para aliviar a sede,
eles chegavam até a beber óleo, né, de tanto desespero. Lá no Nordeste é a famosa indústria da seca. Durante séculos, as famílias mais ricas controlaram a água, porque na época da seca a população vai pedir esmola, água, né? Então, tem muita abundância de água no Nordeste. Está faltando a distribuição de água correta. 80% das pessoas que passam pelo sistema de saúde pública, né, elas são atendidas por conta do consumo ou da água, né, que é contaminada, né, da água que vem de um açude próximo, né, ou por conta do consumo da água salobra. Poxa, 80% da população que passa pelo sistema de saúde vem por conta do consumo de água. Da água. Se a gente coloca isso na balança, diante desse cenário, desse sistema instalado, 2.000 pessoas, pelo menos, porque a gente sabe que mais pessoas, né, são beneficiadas por esse sistema, né? Mas a gente está falando diretamente 2.000 pessoas. Divide 30.000 por 2.000 pessoas, a gente está falando de R$15 por pessoa. Por R$15 você transforma a vida de uma criança, de um adulto, de um idoso, por 4, 5 anos. Ela não precisa ser atendida pelo sistema de saúde por conta do consumo da água contaminada ou da água salobra, né? Se a gente pudesse fazer ali, poxa, eu não sei, quanto será que o sistema público de saúde gasta com esses atendimentos? Será que não poderia ser, né, revista aí, sei lá, fazer um... Eu não sei como é que funciona esse sistema, né? Então existe pobreza, poluição, doenças que são mantidas porque rende lucro a empresas. Existe um cenário, sim, onde muitos se beneficiam com a miséria, onde muitos se beneficiam com a dependência. O que essa atuação em loco lá no Piauí mudou no Juliano como pai, como marido, como pessoa, e o que isso mudou no Juliano como ministro? Eu acho que, de princípio, assim que nós chegamos lá e passamos a conhecer mais de perto, para mim, ficou mais claro a questão do amor que se manifestou como carne. O Senhor, Ele nos amou de tal maneira, que Ele se fez homem.